Kim, tudo bem com você, Kim? Oi, Bizarria. Prazer te ver. Que bom. Ô, que bom te ver também, tá? Rosto alegre. Vamos que vamos. Sempre, sempre vertendo alegria. Bizarria, faltam 12 dias. O duro que eu, viu? Você continua. É, É eu, 12 eu, eu mais vou trezentos e repetir. sessenta e cinco. Eu não fui aprovado, eu vou repetir. Vou repetir. Doutora Eveline, só para você entender, a nossa gestão de Rotary é um ciclo de um ano. E ela vai até o dia 30 de junho. A partir de 1º de julho, assume outro presidente. No clube do Bizarria, que você está vendo, é um dos participantes, ele continua. Ele vai continuar. Então, o meu ciclo termina daqui a 12 dias. Então, a gente já está na contagem regressiva aqui para poder entregar nas Passar o boas troféu, mãos né? do Ricardo Piragini. Mas eu tenho certeza, viu, Lívio, que você vai levando e deixando saudade, pode ter certeza. Não, imagine, eu não, eu vou continuar, não, tô junto, Então, pois é, mas é as isso coisas mesmo. continuam. Você leva e deixa, né? É, Muito bom. Mas muito dito bom. também o seguinte, que atrás do bom vem o melhor, né? Lógico, e vai ser mesmo. E bom dia a todos. E eu Oi, quero Bom dia, dizer Beth. que Betty. oi, quero falar para você que você teve uma gestão brilhante em muitos aspectos, não só para o nosso clube, mas para muitos clubes do distrito que você visitou, que a gente via você participando de mil e uma coisas. Você Aham, estava como São Francisco de Assis, presente em muitos lugares, apesar de ser José. Você, São obrigado. José é seu padroeiro, né? Mas É. eu tenho Ah, Santo certeza Antônio. que você em Rotary, você tem um longo caminho ainda a percorrer. Você terá uma carreira muito brilhante em Rotary, eu tenho certeza. Muito Obrigado, bem, Betty. Beth. Muito bem, Beth. Que explanação espetacular. Olha, o que Parabéns, Beth. aconteceu é que a Tânia lançou a história do clone e Sim, pegou no clube, né? Só que sim. agora não é mais clone, né, Tânia? É o Reborn. Ai, ai, não, daquele bonequinho, falta a chupeta. Falta a chupeta. Bom, Lívio, me perdoe, mas o Reborn não pega nesse caso. Porque o Reborn, ele ressuscita e nasce sem qualquer atividade, ele só para. Então ele é muito jovem para isso, tem que continuar com o Tem que clone. ser o clone mesmo. É verdade. Olha que eu estou Eu, gostando de ver você, viu, Fernando? Ai, que bom que ver Fernando. Fernando tá ótimo. Muito Boa legal. Oh, tarde, Lívio. Rapidinho. Só para Oi, te Maurício. dizer, nesse final de semana está chegando ao Brasil a nossa primeira intercambista, vinda dos Estados Eba. Unidos, tá? A Lauren Grace Buffet. Ela está vindo de Greenville, na Carolina do Sul, tá? E na quarta-feira ela vai estar presente, na próxima quarta, né? Que vai ter a reunião Isso. presencial. Eu a convidei, tá? Ela vai vir junto com a Isabela, que vai para a casa dela, e a mãe da Isabela, tá? Excelente. Então, meninas aí da secretaria, por favor, já deixa aí um livro e a flâmula para a gente entregar para ela poder já se adaptar à rotina. Isso, Legal, Maurício. eu confirmei, ela está Parabéns, hein? trazendo a flâmula do clube dela para te entregar na reunião também, tá? Isso, Ô, isso. Lívio, Obrigado. e eu posso dizer só uma palavrinha? Vai Eu lá. soube pela Carla que a filha dela, Beatrice, também vai para a Bélgica. E da Bélgica vem também uma mocinha que a Carla vai receber. Então, maravilha, olha que então nós temos os intercambistas em ação. É verdade. Isso vai ser no final do ano, viu, Beth? É, Parece que é sim, no final do semestre, né? é, Lívio, essa exatamente. representação aqui na posse do presidente do Guarujá precisa de alguma comunicação formal do clube para isso? Seria legal, né? A gente fazer uma carta dizendo que você irá nos representar no. Você não quer a gente conversar no privado e você me dá o nome do presidente, tudo que a gente faz Do, um o ofício, aí nome você pega na quarta-feira.
Tá bom. Eu te dou o nome do WhatsApp dele para que ele Isso. Aliás, hoje eu vou na reunião do clube aqui à noite e aí eu já pego mais detalhes. Legal. Excelente. Tá bom? Muito bom. Deixa eu dar Podemos só começar, Fred? deixa eu dar um recadinho só rapidamente. Oi, Hoje Toninho. é aniversário da Carla, né? Por isso que ela não está na reunião. E eu combinei com ela de almoçar amanhã lá no Clube SPAC. Aí eu estou pensando, já chamei o Maurício, que ele é sócio também, é nossa palestrante aí também, se estiver aqui. Quem puder ir, só me avisar, estou pensando aí, a gente faz uma surpresinha rápida para ela lá. Ótimo. Eu marquei com ela às 3. Oi? Você pode postar no nosso de associados? Não Não, porque posso, é é surpresa. surpresa. Verdade. Mas eu Não mando pode. para Você você. pode mandar no privado. Manda Eu no mando privado. no privado, tá? E quem que só me dá um oizinho que eu passo as informações. Estou combinando de chegar às 12h30 lá, Então, Tá. tá? Eu sou eu tô voluntária dando dela. oi Mãe já. voluntária, tá. Taninha, Hum, então vou te pedir um favor. hum, Eu já estou em Campos do Jordão, porque eu tenho uma reunião daqui a minuto. Depois da nossa reunião, eu tenho uma reunião com o tá, prefeito aqui em Campos. tá. E eu estarei com o governador Diogo e com a Silvia. Tô Eles vão ficar sabendo. em casa. Uhum. Então, se você puder, na hora que a Carla chegar, dar uma ligada para a gente faz uma surpresa virtual para ela, conversando e o governador te mandando a ela também as felicidades. Se Maurício, me você se ajuda a lembrar, né? lembrar. Maurício, me ajuda. Tá legal, já tá na cabeça aqui no Manda no computador. meu privado. Haja Não, Manda no Ginkgo meu biloba, hein? privado, por favor. não, acabei de Tânia, convidar. eu só Fala. falei que eu vou porque amanhã tem o jogo do Palmeiras às 11 horas da manhã no Campeonato Não, é às Municipal. 13 horas o jogo. É 11. 13. 13. Bom, tem 13? telão de alta definição lá no SPAC. Quem quiser, tá Muito, aliás, tirando. muito legal, né? O nosso telão é muito bom. Não, eu fico nervoso, eu xingo todo mundo, não pode. Tá certo. Aí não dá, aí Fred, não Mo, dá. vamos começar, por Vamos lá. favor. Vamos lá. Ok, muito bom dia. Boa tarde, companheiras, companheiros, autoridades rotárias, visitantes e convidados. Mas Hoje é 18 de junho de 2025 e esta é a 45ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, ano rotário 2024-2025. Senhoras e senhores, sou Fred Mutavares e estou diretor de protocolo desta reunião. Peço a todos que, por gentileza, desliguem seus microfones para que possamos dar início à reunião. Solicito o obséquio de colocarem seus celulares e demais aparelhos sonoros em módulo silencioso. Convido o presidente Lívio Giosa para conduzir a reunião. companheiros, autoridades rotárias, visitantes, convidados, agradeço super a presença de todos. Sejam muito bem-vindos à 45ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, sob o lema A Magia do Rotary. Com satisfação, dou início a esta reunião, solicitando a todos que saúdem a bandeira brasileira. Por favor, bandeira. Obrigado. Obrigado pela saudação à bandeira. Quero falar agora rapidamente sobre a nossa prova quádrupla, que esteve conosco em todas as reuniões, né, para que todas as pessoas tivessem cada vez mais possibilidade de conviver com esta terminologia rotária super importante, a nossa prova quádrupla do que pensamos, dizemos ou fazemos. E eu gosto sempre de afirmar isso, que isso vale para a nossa vida pessoal, nossa vida profissional, nossa vida empresarial, nas nossas relações com os amigos, parentes, familiares, com os nossos colaboradores na empresa e tudo que nós fazemos voluntariamente também nas nossas demais atividades
sempre questionamos se é a verdade, se é justo para todos os interessados, se o que faremos criará boa vontade e melhores amizades, e se aquilo que estivermos propostos a executar será benéfico para todos os interessados. É importante sempre convivermos com a prova quádrupla no nosso dia a dia. Pode retirar, obrigado pela projeção. Eu quero aqui só passar alguns avisos importantes. O primeiro deles é falar sobre o mutirão na Praça Rotary que fizemos neste final de semana, no domingo. Foi um evento muito legal. Recuperamos uma ação propositiva de Rotary, com a participação completa do Rotary Universidade Mackenzie, a Praça Rotary, que é símbolo do nosso clube e do Rotary em geral. Nós estamos resgatando essa mobilização e essa, vamos dizer assim, essa ocupação da praça pelo nosso clube, envolvendo os Rotaractes, e isso é muito legal. Para quem esteve lá, especialmente do nosso clube, o Silvio, a Tânia, o Paulo Pacífico, a gente viu os olhinhos brilhando dos nossos meninos e meninas, o quanto nós pudemos, e o Geraldo, né? O Geraldo, Super Geraldo, junto conosco, e foi assim um movimento muito legal de atuação do grupo e de entrega. Uma entrega super bacana, que visivelmente todos observavam o quanto a praça estava limpa como nunca. E antes de eu passar a palavra para a Tânia e para o Paulo, eu vou dar um testemunho. Nós recolhemos 57 sacos de lixo de 100 para se deixar. Segunda-feira, logo cedo, eram 8 horas da manhã, eu estava falando com a diretora, que é quem cuida da praça. E ela falou: Ô, Olívio, tá, obrigado, como é que foi? Eu comentei tudo. Falei de onde estavam os sacos de lixo. Falei: olha, Marta, assim que você chegar, nem entra no seu gabinete, vá direto e passeie pela praça. Pra você ver a diferença do jeito que nós entramos e do jeito que nós deixamos. Passou 20 minutos, ela me ligou e falou: Olívio, é incrível. Nossa, o pessoal aqui da biblioteca tá vibrando porque nunca viu a praça tão limpa como vocês deixaram. Então, tá aí o testemunho da entrega, viu, Tânia? Eh, Viu, Paulo Pacífico? Eu não sei se o Geraldo está aqui, eu não estou conseguindo ver se o Geraldo está presente, mas parabéns a vocês, obrigado pela participação, e eu quero que você registre, Tânia, também o seu testemunho e, na sequência, o Paulo Pacífico. Por favor, Tânia. Oi, boa tarde a todos. Foi uma experiência muito gostosa. Primeira vez que eu participo, né, de um mutirão assim. E vamos, né? Agora nós já estamos organizando as palestras, os eventos, né? Vacinação, teste na praça. E pedir a participação de todos vocês. Realmente é uma tarde gostosa, né? Acabamos fazendo um lanchinho lá, fizemos um piquenique na praça. Então, eu convido a todos para participar, vale a pena. Foi realmente um dia muito gostoso. Muito bom. Paulo. Oi. Eu quero lhe dizer que o Kevin, do Rotaract Mackenzie, está nessa reunião. Obrigado, Kevin, por participar aqui. Não tinha visto. Obrigado, Kevin. Isso. E eu acho que foi um esforço em conjunto. Nós fizemos, acho que 3 reuniões antes disso, online, né, com a organização da Bia, e foi muito bom. A gente fez um trabalho assim bem bacana lá mesmo, os moradores sentiram. A gente já tem aí um morador que está em contato comigo,
que falou que todas as vezes que houver alguma ação na praça, ele quer ser avisado porque ele quer ajudar a limpar. Ele vai 2 vezes por dia lá na praça e muitas pessoas, uma senhora japonesa parou e agradeceu o que a gente estava fazendo. Então, foi bacana porque as pessoas que moram na região, elas reconheceram o trabalho da gente. Mas o problema maior não é esse, o problema maior é que a Praça Tudo Limpo, a gente vai afastar os noias, né, que estavam dormindo lá, que estavam fazendo acampamento, enfim. E foi muito legal. Parabéns para todo mundo. E aí, Legal. Kevin, manda um abraço para todo mundo lá do Rotaract Mackenzie. Tinha gente também do Interact Rio Interact, né? Branco. Mas, enfim, é isso aí. Vamos que vamos. Muito bom, muito bom. E o Márcio está por aí, né? Eu fiz questão, Márcio, de falar sobre você por conta que isso nos fez lembrar os nossos tempos de Rotaract, o quanto nós nos envolvíamos, né, nas nossas atividades e foi muito legal ter você destacado lá, porque a gente lembrou de tantas ações que nós fizemos juntos com o Rotaract. Foi E muito bom. quero também cumprimentar o Kim, a Beth e todos aqueles que ajudaram, né? Monetariamente, porque isso fez com que a gente adquirisse todos os materiais necessários e foi muito legal. Tânia, só queria lembrá-los que a gente conseguiu, por uma doação de uma empresa muito parceira minha, nossa, nas nossas ações, a oportunidade de entregar 6 conjuntos de lixeiras para a praça. A praça não tem lixeira, é uma vergonha. Fica tudo sujo, tudo mal. Então, nós conseguimos 6 conjuntos de lixeiras que já estão prontos com a logomarca do Rotary Clube de São Paulo, com a logomarca do Rotaract Universidade Mackenzie. E essas lixeiras serão instaladas a curtíssimo prazo e vamos ter de novo um outro ato lá na praça, porque aí vai ficar muito evidenciado a presença do Rotary nesta ação. Então, a curto prazo, a gente vai ter um novo dia e vamos chamar os companheiros e companheiras para poderem participar desta missão também rotária que nós estamos empreendendo na praça. Vou continuando aqui os avisos. Nós tivemos hoje, antes dessa nossa reunião, a reunião do Conselho Fiscal, né? Pela primeira vez nessa gestão, por conta de uma determinação de Rotary Internacional, nós criamos o Conselho Fiscal do Rotary, do Rotary Clube de São Paulo. Fizemos uma reunião para apresentar os dados do clube neste momento que nós estamos vivenciando e todos os números, todas as práticas ligadas às receitas, às despesas, à questão financeira do clube, eu vou retratar na reunião seguinte a esta, que será a reunião do Conselho Diretor, e depois, para todos os associados, nós falaremos sobre esses números na minha última reunião, no dia 25, né, onde eu for prestar contas da gestão, porque os números são extremamente oportunos, são bastante privilegiados para o nosso clube. A gente está deixando aí um saldo super positivo e é importante que todos tenham acesso a essas informações. O Ricardo Piragini as teve agora representando a nova diretoria, portanto, a gente deixa aí um resultado muito profícuo para o nosso Rotary Clube de São Paulo. Quero conclamar todos os companheiros e companheiras, e especialmente ao Bizarria, que está aqui. No próximo, quarta-feira, Bizarria, nós vamos fazer a última reunião presencial da minha gestão. Então, vai ser uma gestão de prestação de contas, e você, representando o Rotary Clube Norte, foi uma presença dignificante para a gente, né? E acho que isso trouxe uma nova dimensão de relacionamento entre os clubes
você representando o Norte, eu representando São Paulo, mas isso irradiou para os nossos companheiros e companheiras, né? Hoje parece que somos um único clube tão parecido na gestão, na forma de agir, na forma de compreender Rotary, e isso nos dá um fortalecimento muito bacana. E se você tiver oportunidade, se você tiver tempo, ou você ou alguém do seu clube são nossos convidados para estarem nesta reunião, que é uma reunião que consagra a gestão no último dia. A gente tem que prestar as contas do clube, e é importante que tenha testemunhas oculares presenciando essa apresentação. Quero também lembrar a todos que a posse do Piragini aí é no dia 2 de julho, e eu não vejo aqui o Piragini, eu não sei se ele está presente. Está presente, Piragini? Não. Ele não pode vir, não. Ele não está, ele Ah, mandou tá. uma mensagem que tinha um compromisso profissional, Lívio. Isso. Então, quero, em nome do Piragini, mais uma vez, conclamar todos os nossos associados, todos os nossos companheiros e companheiras, as pessoas aqui que nos acompanham, para a posse do Piragini, que será no dia 2 de julho, às 12 horas, vai ser o almoço, e a gente pede para chegar às 12, para a gente começar em ponto às 12h30, para que haja todo o ritual, né, da transmissão de posse, que tudo aconteça de uma forma perfeita. Quero lembrar ainda que nós temos reunião do Conselho Diretor logo após esta reunião, hoje às 14h30, e finalmente passar a palavra para o governador na Rede Chicane, só para ele contar que ele estará também numa missão muito importante nos próximos dias. Por favor, governador. Obrigado, presidente Lívio. Amanhã à noite estaremos embarcando para Calgary, no Canadá, onde vamos participar da convenção anual do Rotary Internacional. Quando nós fizemos o planejamento, alguns meses atrás, a ideia era que iríamos assistir à posse do Mário César Martins de Camargo como o 4º presidente brasileiro do Rotary Mundial. Infelizmente, há 3 semanas atrás, ele renunciou e foi eleito pelo Comitê Executivo do Rotary o rotariano italiano Francesco, que também que tem uma bela história rotária, muitas realizações, Major Donor da Fundação Rotária e assim por diante, e que também deverá ser um bom presidente do Rotary Internacional. Uma pena que ele não teve a preparação, né? Um ano de visitas aos Rotaries do mundo inteiro que o Mário fez, né? Nesses últimos 12 meses. Mas, de qualquer maneira, a programação da convenção está muito boa. Eu sei que o nosso companheiro, o governador Cizenando Afonso, também estará participando. Ele já está lá em Chicago, visitando o Rotary Internacional, a sede, junto com o governador Osmar Azevedo. Então, estaremos lá representando o nosso clube e, na volta, daremos detalhes de como foi essa convenção anual. Obrigado, presidente Lívio. Muito obrigado, governador Narid Chicane. E só para cumprir a agenda, mas eu acho que seria essa a intenção sua, do Cizenando, do Osmar e eventualmente de outros companheiros brasileiros, né? É colocar o Rotary no Brasil à disposição do novo presidente, né? Para a Claro, gente tentar aí tirar um pouquinho dessas marcas aí que ficaram na renúncia oficial do Mário César. Então, faremos isso. Já nos vai ser- inscrevemos para o almoço do novo presidente. Deverá ter uma plateia bem grande, mas tentaremos falar com ele. Sem dúvida, vai ser muito bom. E gostaríamos muito aí, o Ricardo, também já falando agora em nome do Ricardo e do novo conselho, quando você voltar,
vai ser muito importante que você expresse o que você percebeu, quais foram, né, que energia estava lá presente nessa circunstância meio que inédita. Eu acho que é a primeira vez na história do Rotary Internacional que isso ocorre, né? Então, Na verdade, aconteceram dois, né? Tanto o Mário César como o presidente indicado 2026-27 também renunciou por problema de saúde. saúde, tem razão, né? Então, o Rotary vai ter que se virar nos 30, né? Como se diz. Já fez a primeira Exatamente. missão, agora vai ser a próxima. Mas vamos aguardar com muito entusiasmo sua volta para que você possa fazer a referência dessa viagem, né? Muito bom. Muito bom. Obrigado, governador Narit Chicane. E agora eu quero passar a palavra ao nosso protocolo Fred Mutavares para apresentar a palestrante do dia, a doutora Eveline Oliveira. Por favor, Fredmo. Muito obrigado, presidente Lívio. Meus caros companheiros, tenho a imensa satisfação de apresentar a palestrante do dia, a doutora Eveline Oliveira, médica pela Universidade Federal de Pernambuco, doutora em radiologia pela Universidade FMU São Paulo, MBA em gestão hospitalar, com experiência em gestão de equipes médicas e qualidade há mais de 15 anos. Conselheira de startups e Health Tech, tecnologia da saúde, pós-graduado, doutorado em andamento em inteligência artificial para a saúde. Doutora Eveline falará sobre inteligência artificial em saúde, pós e contras. E devolvo a palavra ao presidente Lívio Giosa para o complemento da apresentante. Doutora Eveline, é um prazer recebê-la aqui, agradecer também novamente o Fredmo, que foi o responsável pelo convite. Cremos que esse tema é um tema extremamente inovador, hoje, como referência, né, a percepção da inteligência artificial em saúde, e vamos ficar muito agradecidos pela sua exposição. Portanto, fique à vontade, a palavra é sua. Boa tarde a todos, fico muito honrada de voltar a casa, já é a terceira palestra que a gente apresenta. O Fred, como sempre, queridíssimo e sempre lembrando de mim. Então, vai ser uma conversa, né, para mostrar como está um pouco o mundo da saúde com a introdução da inteligência artificial, né? Eu sou médica há 25 anos, eu vivi essa mudança, né, também. Então, é muito bacana, é muito gratificante falar sobre o assunto. Eu que terminei o doutorado na USP há 15 anos atrás, voltando a casa agora para o pós-doc, né, em inteligência artificial, e indo visitar algumas universidades fora, a partir do segundo semestre. Então, é um tema bastante empolgante, né? Pode passar o primeiro, quem está junto. Então, para começar, né, do início, a história da inteligência artificial não é de agora, remota desde na década de 1940, na época da Segunda Guerra, e foi pensado exatamente para melhorar a estratégia de guerra da indústria bélica. E, desde então, a inteligência artificial eu acho que eu perdi tem impactado muito, inclusive, na saúde. Eu perdi o texto, eu não estou conseguindo acompanhar. Quem está vendo, quem está fazendo essa parte? Só um minutinho. Tá. Isso, voltou aqui. E como essa revolução afeta médicos, pacientes, gestores, público em geral, né?
Os médicos e os pacientes estão de um lado da corda, por qualidade, por melhoria nos processos, por rapidez, por, por, por melhoria na qualidade e facilidade do uso dos serviços. E os gestores, do outro lado, em redução de custos e, claro, melhoria dos processos também, né? Pode passar? Próximo. Então, eu convido a todos a responderem aqui. Você confiaria 100% em uma inteligência artificial para dar um laudo médico? Esse, por exemplo. Então, podem falar e responderem. Não, volta atrás, volta, só vou... Isso aqui é um raio-x de tórax em PA, um paciente que foi no pronto-socorro com tosse e cansaço, e o hospital tinha inteligência artificial e que deu uma tumoração no pulmão direito e já indicava a biópsia. E, na verdade, o que a gente vê é uma consolidação no pulmão direito, no lobo superior direito, com áreas aéreas, e que, pela história clínica, na verdade, era uma broncopneumonia. O paciente precisava de antibiótico terapia e não. Então, a inteligência artificial nunca erra? Erra sim. Então, existe um revés aí que muita gente pensa, não, agora não há erros com o uso da IA, e não é real. Pode passar o próximo. Então, o que é a inteligência artificial? Né? São sistemas que simulam a inteligência humana. Então, eu não sei o grau de especialização de cada um, em que trabalham, mas eu vou dar uma introdução em alguns termos que são usados na inteligência artificial que vão ajudar a pensar mais com foco em inteligência artificial. Então, o que são algoritmos? São sequências de ações já programadas, como nessa tabela branca. Se não há um fato, né, se é falso, existe uma sequência que deve ser introduzida, né, para que o computador, a máquina, vai seguir. Se é positivo, existe outra sequência, e assim são feitos os algoritmos. Pixel. Pixel é a menor unidade, junto na segunda imagem, a menor unidade de imagem que a gente consegue para laudo. O que seria o termo machine learning? Seria a introdução, a alimentação da máquina com dados através do ser humano, né? Que vai começar a alimentar aquela máquina como deve ser para um início de um aprendizado. E o que é o deep learning? Já é uma sequência, já é máquina ensinando máquina, então é uma fase mais avançada da inteligência artificial. Como a gente está acostumado, o chat GPT, eu não sei se vocês já estão familiarizados, o GPT veio e agora já temos o GPT-5, que é o OpenAI, que é uma Deep Learning. O PLN e NLP, o que seria isso? São siglas, Inteligência Artificial em Voz, tá? Então, é essa coisa que a máquina aprende com a voz. Pode passar o próximo. Então, aplicações da inteligência artificial na saúde. Enquanto, de um modo geral, começou em 1940, na saúde já iniciou em 80. O que mais a gente aplica, né? Começou com testes genéticos, com diagnóstico por imagem, uso de UTI para monitorização de, por exemplo, casos graves de diabetes descompensada, de graus de coma. E na imagem é muito utilizado hoje como auxílio, né? Então, na tomografia computadorizada, na ressonância magnética, no raio-x, nos laudos de mamografia, muito utilizado. Tanto para técnicas de sequências de imagem, quanto para laudos. Apoio à decisão clínica também. Ajuda junto ao médico que está na beira do leito com o paciente. Robótica cirúrgica.
previsão de doenças, monitoramentos com vestimentas, chatbots de triagem. Pode passar, eu vou enumerar cada um, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre cada um. Então, em radiologia, a inteligência artificial a gente já utiliza há bastante tempo, pelo menos uma década, em vários grandes serviços, grandes e médios. Por exemplo, esse primeiro é uma tomografia computadorizada do crânio, em que o paciente chegou no pronto-socorro com dor de cabeça, e a inteligência artificial já identificou, já chamou um alerta que tem uma hemorragia ali, e já pôs aquele exame para laudo de imediato, como emergência máxima. Então, traz os exames graduando o grau de emergência de acordo com os achados. Isso é excelente também, né? Reduz o tempo e melhora a eficácia, né, terapêutica, o tempo que aquele paciente tem para conduta, realmente é de grande valia. Esse segundo caso também é um outro tipo de inteligência artificial, de um paciente que teve um AVC isquêmico bem inicial. A inteligência artificial já identificou a vascularização que havia sofrido, e já também trouxe a fila da emergência para laudo antecipado. Pode passar o próximo. Também em radiologia, nos estudos mamográficos, por exemplo, hoje a inteligência artificial já localiza possibilidades suspeitas na mama de lesões, e em mamografias seriadas, por exemplo, ano a ano, daquela mesma paciente, ou paciente masculino também, homem também, tem câncer de mama, já identifica possibilidades em mamas normais de diferenças e possibilidades em até predizendo um câncer de mama até 5 anos antes. Pode passar o próximo. Robótica cirúrgica. Os robôs estão sendo ensinados a realizar pequenos procedimentos cirúrgicos. Isso reduz o trauma, as complicações cirúrgicas, e pareado com o médico assistente, isso é muito mais eficaz, com o tempo de recuperação dos pacientes muito menor. Pode passar o próximo. Ferramentas de inteligência artificial para prevenção de riscos. Temos uma brasileira premiada, inclusive, na USP, chamada Rafa, em que traz os dados individuais e monitora junta exames laboratoriais, testes genéticos, dados clínicos, e prevê riscos para aquele paciente, e auxilia alertando para ele procurar o serviço médico. Pode passar para o próximo. Monitoramento através de vestimentas. Quem nunca aqui recebeu, já está cada vez mais comum, quem nunca recebeu aplicativos pelo celular para monitoramento da pressão arterial ou da frequência cardíaca, e avaliar a arritmia cardíaca, ou glicemia, e existem várias formas de se monitorar de forma, inclusive, contínua. Pode passar para o próximo. Chatbots de triagem. Em todas as áreas, chatbots tomaram conta, né? E na saúde também. Então, se você chega numa emergência e você já responde quais são o que está te trazendo ali, e vai trazer uma triagem, antes daquela triagem de enfermagem, de tal, você já tem uma pré-triagem rápida, então acelera e de forma mais eficaz, né? As triagens. Pode passar o próximo. O próximo, por favor. Isso. Então, quais são os benefícios da inteligência artificial na saúde? Existem vários, vou começar a falar. Diagnósticos de uma forma mais rápida
e precisas, que auxiliam o médico, chamam a atenção para alguns itens, melhoram protocolos de exames, trazem melhorias nas qualidades, redução de erros humanos, triagem de forma mais eficiente, aumento na produtividade dos profissionais, dando tempo para esse profissional, por exemplo, discutir um caso com um colega, dar um retorno, um feedback melhor ao paciente, checar de forma mais ampla. Então, isso são todos os benefícios. Pode passar o próximo. Monitoramento contínuo de pacientes através de vestimentas, né, relógios, celulares, de câmeras, de áudio, uma apneia do sono, tudo isso pode ser monitorado. Suporte em lugares longínquos, né? A personalização do tratamento, então, existe um monitoramento contínuo, e isso é retratado ao médico assistente, então, auxilia com a personalização. Previsão de surtos e epidemias, então, tudo isso a inteligência artificial pode predizer. Pode passar próximo. Então, aqui mais um exemplo de sucesso, case de sucesso. O Watson para Oncologia já é utilizado desde 2018, em que une todos os dados do paciente e faz uma formulação de como deve ser aquele tratamento de forma mais precisa, com a atualização de dados. Isso auxilia a equipe da oncologia cirúrgica, tudo que pode para trazer melhor eficácia à terapêutica do paciente oncológico. Pode passar o próximo. Aplicativos para detecção de lesões cutâneas, como câncer de pele ou lesões benignas. Existe essa Skin Vision, e existe inclusive uma brasileira também premiada, também pela USP. Aliás, a USP é um dos, é multicêntrica, mas a USP é um dos locais que foram estudadas, as lesões, e o aplicativo chamado Nevo é de excelência também. Então, isso pode auxiliar, por exemplo, ou a fila no SUS, por exemplo, que o paciente passa 2 anos tentando passar no dermatologista, e um paciente com câncer de pele pode ser antecipado na fila, vai fugir daquela fila de 2 anos. E a conduta, o prognóstico é outro, né? Quando você diagnostica precocemente, e não depois de 2 anos, quando já existe metástase óssea à distância. Então, isso auxilia a medicina. Pode passar o próximo. Em oftalmologia, lugares longínquos, pacientes exatamente de SUS, em que tem uma retinopatia, pacientes diabéticos, para triagem geral, ou seja, ter uma predição que existem lesões que precisam ser tratadas para evitar um descolamento de retina, uma degeneração macular. Então, isso auxilia e acelera, né, tratamentos e o prognóstico do paciente. Da visual ou não. Pode passar o próximo. E quais são os contras da inteligência artificial na saúde? Na verdade, a inteligência artificial, você precisa saber quem está por trás daquela inteligência artificial. Existe uma acurácia, veio de onde, entendeu? Porque são verdadeiras caixas pretas. Eles não explicam de onde tiraram aquele dado. Então, o médico fica, a inteligência artificial diz que é isso, mas não explica por quê. Ou seja, não existe uma discussão, não existe eu estou sentindo que é por isso ou aquilo, não, a decisão é realmente uma caixa preta. Então, não existe explicabilidade dos achados pela inteligência artificial. Então, existem viés de dados, decisões injustas só
só pela inteligência artificial. Então, a dependência também excessiva da tecnologia, que a gente já está vivendo em todas as outras áreas, né? Em todos, tudo excessivo em tecnologia, e erros imprevisíveis, com erros imprevisíveis. Pode passar o próximo. Outro revés, né, da inteligência, riscos à privacidade e segurança de dados. Os dados, de um modo geral, são transmitidos. Existem questionários, obrigatoriamente, se você passa por um sistema de inteligência artificial, em qualquer serviço, é obrigatório que você receba um, 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 um aviso que está sendo utilizado a inteligência artificial também. Dilemas éticos e legais. Se a inteligência artificial, por exemplo, erra, de quem é a culpa? Sempre vai ser do médico, do serviço que está sendo utilizado ali. Então, o médico é sempre a última palavra. Então, precisa ser passado, ou não pode ser substituído. Realmente precisa ter uma supervisão. Substituição de empregos e desumanização do cuidado. Fato. A máquina não substitui o humano, né? Pode passar o próximo. Então, como reflexão final, a inteligência artificial é como um bisturi, bem poderosa, mas exige mãos preparadas para utilizá-la com sabedoria. A tecnologia é inevitável, a humanização é indispensável. Pode passar o próximo. Lembrar que a inteligência artificial, mais a inteligência humana, é o que chamamos de inteligência exponencial, com humanização, empatia, criatividade, e isso é que faz realmente toda a diferença. Pode passar o próximo. Então, só lembrando que a inteligência artificial vai tirar somente os processos repetitivos, né? Então, o homem sempre vai ser necessário no processo. Então, eu sugiro que todo mundo leia um pouco, veja, acompanhe, entendeu? Porque em todas as áreas está sendo super necessário e acrescenta e nos auxilia. Então, eu sugiro algumas leituras, Natural Medicine, tem documentário pelo YouTube, esse é maravilhoso. Volta um pouco, volta lá. Quem tem guidelines também, e quem tem LinkedIn, esse LinkedIn de inovação em saúde, que é um grupo de profissionais, de médicos e profissionais de saúde, em gestão também em saúde, que tem sempre novidades, e novidades reais e com boa qualidade. E a inovação em saúde, o CIS, grupo de feras. Pode passar o próximo. Deixo aqui também o meu LinkedIn, estou à disposição, se quiserem tirar dúvidas, se quiserem conversar, se quiserem acrescentar algo, será um prazer. E agradeço mais uma vez esse convite tão agradável de estar aqui. Religiosamente dia. Caramba. Companheiros, vamos não só reverenciar essa brilhante palestra da doutora Eveline, agora com uma salva de palmas por obséquio, e ficar à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, temos mais alguns minutinhos. Se a doutora Eveline tiver condições, mais 5 minutinhos. Quem tiver alguma pergunta a fazer, pode fazê-lo agora para que ela tenha o tempo necessário para responder. Quem quiser fazer, abra o seu microfone. Primeiro, eu queria fazer um registro que eu nunca vi tanta precisão da doutora Eveline em cumprir o horário rigorosamente. Impressionante. Deu 20 minutos, Fredmo. Que bom que deu certo. E com esse sotaque pernambucano imbatível que ela tem, é o máximo, né? Perfeito, né? Estou em São Paulo há 23 anos, mas é isso mesmo.
Tudo bem. Já é a sua segunda vez aqui, já está bom de se integrar, É a né? terceira, Fredmo, já é a Então, terceira. pois é. Não, mas Legal. eu falei propositalmente duas para você me corrigir e falar aquela história que um é pouco, dois é bom e três é Não, demais, né? Oh, eu, É demais de bom, né? companheiros, eu Pois não. gostaria de fazer uma pergunta, de fazer uma colocação com a doutora Eveline. Pois não, Paulo. Então, é o seguinte, eu sou engenheiro civil, mas eu gosto muito de economia. E tem uma palavra em economia que resume bem a ciência, que é escassez. E o que eu vejo é que no setor de saúde, nós temos uma das maiores escassez que a humanidade conhece. No Brasil, então, é um negócio assim, é muito forte a escassez de oportunidades de tratamentos. Então, eu perguntaria, por que a medicina no Brasil é tão cara? Porque ela é cara. As pessoas não têm acesso. O sistema o SUS precisaria, eu vi um recente estudo, o SUS precisaria pelo menos de um incremento de 200 bilhões de reais, 200 bilhões de reais para nivelar, para reduzir o tempo das cirurgias, principalmente na área de oncologia. É muito caro, porque a inflação, por exemplo, na saúde, ela é uma das maiores. Ela não é coletada isoladamente. O IBGE não cuida isoladamente para a formação do IPCA, por exemplo, mas é sabido que é uma das maiores inflação que nós temos no Brasil. é um sistema muito caro, né, Paulo? Você tem toda a razão. Mas existem erros de gestão, né? Estamos no Brasil de gestão, de perdas, de corrupção, de falta de monitoramento, de processos, né? Então, eu diria que só com isso a gente já conseguiria reduzir cerca de 30% do custo da saúde pública, né? Então, é uma temática muito longa, hein? Essa discussão que você trouxe aí. Mas a Eu acho inteligência também. artificial monitora também, monitora Eu e acho traz uma também. individualização ao paciente, inclusive do SUS, né? Pacientes com TDAH, pacientes com TEA, com pacientes crônicos, hipertensos, coronários, é, coronários, diabetes, doenças crônicas, tudo isso pode ser monitorado e reduzir o custo na saúde, né? Então, E no setor privado também a coisa não é tão boa, porque os planos de saúde também não atendem. A quantidade de conflitos, a judicialização é muito grande no sistema exatamente. privado também. Você tem razão. Você tem É razão. verdade. Existe Muito bom. o hospital, Na verdade, nós estamos diante de um caos. gestores hospitalares que querem, puxa de um lado, é aquilo que eu trouxe lá no segundo slide. Existem as cordas puxadas dos dois lados, né? Entendeu? Então, os gestores hospitalares de um lado, não, esse exame precisa ser repetido em todos os casos, entrou no hospital, precisa ser repetido. Eu não estou aqui para criticar nada, mas existe um custo para isso, né? Então, e o hospital ganha com isso também, né? Então, existem monitoramentos, acho que tudo precisa ser alinhado, né? Tudo precisa de novas discussões, e é muito complexo,
Você não tem ideia. Eu sou gestora hospitalar, eu já fui diretora nacional de plano de saúde, né, verticalizado, enfim, é muito complexo, é muito complexo. Eu tenho certeza da complexidade, porque eu sou investidor de bolsa e eu tenho Né? várias empresas de saúde, as principais eu sou acionista. E eu vejo Então, também, pelos você vê o relatórios, samba, né, de sobe e eu, desce, né, de cada um, né? eu conheço bem os problemas, porque eu sou leitor de relatórios há mais de 10 anos. E, então é muito triste, sabe? É muito triste, Muito bom, porque a doutor saúde André. é. Obrigado, doutora, obrigado. Mais Obrigada, alguma Paulo, pergunta? pela Acho que a sua... Beth está querendo falar. Oi, Beth. Está fechado seu microfone, Beth. Doutora Eveline, eu gostei muito da sua palestra, realmente muito interessante e agrega conhecimento para nós, que temos uma ideia mais ou menos genérica de da inteligência artificial. Mas eu gostaria de fazer uma colocação a respeito do primeiro slide que foi apresentado, que foi aquela radiografia do pulmão de um paciente que estava com pneumonia, e, no caso, a inteligência artificial avaliou que ele tinha uma doença mais grave. Então, eu acredito que deva haver sempre uma checagem humana de tudo que a inteligência Perfeitamente, artificial fez, no caso de diagnósticos. Eu estou correta? perfeitamente, perfeitamente, é isso. A inteligência artificial nos ajuda em muito, mas não erra? Erra. E precisa ter sempre, ele precisa ser uma ferramenta e não o final, né? Entendeu? O final da linha. Sempre tem que ter o homem, tem que ter a empatia com aquele paciente, sabe? Existe a humanização. O Watson para oncologia. O Watson manda fazer isso, isso e isso. Mas o meu paciente não quer. Meu paciente não quer ficar careca, meu paciente não quer passar por isso, aquilo, a gente precisa ver alternativas, esse paciente não reagiu bem a tal quimioterápico, entendeu? Então, tem sempre que ter a figura humana por trás. Por trás, não. Como protagonista, na verdade, Muito né? bem. A É inteligência lado a lado, né? artificial Lado a lado, é. é como uma ferramenta auxiliando a inteligência artificial. O homem tem que ser sempre o protagonista, né? Pois é. E Então, também, uma Parabéns, coisa que eu parabéns, viu? também já li, já vi, dizerem que vai Ele- chegar um ponto que a inteligência artificial vai dominar o homem. não Isso vai. existe, não é possível, porque é o homem que aciona Não a vai. inteligência artificial, não é isso? Exato, exato. Então, Muito é bem, isso que É gente. muito realmente faz toda a interessante, muito diferença. interessante. Muito obrigada. Muito bom. Doutora Claudinho, Eveline, eu queria que a senhora recebesse o nosso certificado virtualmente. Quero pedir para as meninas projetarem pela sua brilhante apresentação. Aqui está o nosso certificado que você vai receber depois oficialmente, mas é só para deixar agora consagrado essa sua brilhante palestra. E mais uma vez eu peço uma salva de palmas para a doutora Eveline. Muito Muito obrigado pela sua obrigada. participação, sempre nos prestigiando. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada, doutor Lívio. Muito obrigada, Fred, Montanha, muito queridas. Obrigado a você. Prazer estar aqui. presidente, se você me permitir, eu gostaria de reforçar o convite para que a doutora Eveline viesse buscar pessoalmente o seu certificado numa das nossas reuniões. Muito bom. Se você Tá puder. bem, será um prazer, será um prazer. Quando serão as Então, reuniões? você vai ter duas chances, ou no dia 25 ou no dia 25 de junho, agora, na próxima quarta-feira, que é presencial e com almoço, ou na outra quarta, que também será um almoço, mas é a posse do nosso novo presidente, o Ricardo Piragini. Será um prazer. Muito obrigada.
Muito Depois, obrigada. Fred Mo, Prazer. conversa com a doutora para ver qual é das melhores datas, deixa tudo organizado para a gente poder recebê-la da forma que ela merece muito. Perfeito. Muito bom. Vamos lá, Fred, agora você com a palavra. Muito obrigado, doutora Eveline, por ter atendido o nosso pedido. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado, viu? Vamos nos falando para 2 compromissos que a gente assumiu em tela, né? O primeiro é da integração, né? E o segundo é a sua vinda aqui num desses 2 dias que foram citados, né? De preferência, Tá, para que possa receber pessoalmente e literalmente o seu certificado. obrigada. Agradeço com muita alegria a todos os participantes e gostaria de destacar aqui, além de muitas autoridades, mais um amigo particular chamado Reinaldo Passadori. Ô, Reinaldinho, você está aí? De quando em vez a imagem dele vai e volta, ele Sai, fica o volta, braço, tal, mas está presente conosco. Eu fico muito satisfeito e que ele tenha atendido o meu convite pessoalmente, né? E gostaria de registrar as demais autoridades, o nosso sempre presente governador Narid Chicane, o Kerry do Rotaract, Mackenzie, Paulo Sá, que fez muitas perguntas pertinentes à apresentação. Irineu de Mula, que está presente aqui conosco, presente aqui, lado a lado. Irineu. O nosso particular amigo Bizarrinha, né? Presidente do Rotary Club Norte, Tânia Cristina Ferreira, Carlos Simões, Micheline, Samsung, que eu não consegui saber exatamente o nome da pessoa, mas era algum representante Samsung. E assim tivemos um total de 33 participantes nessa reunião de hoje. Agradeço. Fred Mo, também o nosso querido governador Paulo Chedi está Paulo presente. Chedid, muito bom, muito bem. Paulo Chedid sempre muito presente conosco também. Então, meus caros, um grande abraço, prazer revê-los, né, com muita satisfação. Tenham uma boa tarde, um bom almoço, um bom fim de semana. Muito obrigado. Muito bem, gente. Agradeço, portanto. Oi, oi. Pois não? Quero agradecer muito a presença de todos. Ah, reafirmar aí que às 14h30 nós temos a nossa reunião do Conselho Diretor. O link já foi passado para todos. E declaro encerrada a 45ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, sob o lema A Magia do Rotary. Super obrigado.